Amém? Eu grifei com linha dupla, tem algumas grifas com uma linha, mas eu grifei com 2 linhas. Elias não era apenas espiritual, era também sentimental. Por que eu grifei aqui na minha revista? Por que eu grifei aqui na minha revista com 2 linhas? Irmãos, quando vier um momento de luta, de depressão, entre aspas, o que vocês tiverem no inimigo, sendo provados, angustiados, e você se sentir no deserto, não pense que Deus te abandonou. Quando as suas forças, quando o teu entusiasmo se abater, mesmo assim Deus é Deus sobre as nossas vidas. Falar de otimismo quando tudo está bem, quando as coisas estão equilibradas, é bom. Mas eu quero falar, irmãos, de otimismo, de vitória, quando você esgota os seus recursos e até a sua fé parece se desvanecer. Não tem mais como exercitar a fé. Chegou ali, convergiu, entrou no beco sem saída, como alguém costuma dizer. Nesta hora, não se esqueça de se jogar nas mãos de Deus. Larga tudo, não recebe, não tem mais onde se apegar. Continue a se entregar aos cuidados de Deus, e Ele vai te conduzir. Ele vai te conduzir. É Ele que vai te fazer transpor essa vida. Correto? Eu tenho algo muito importante. Vamos ao segundo ponto. As causas dos conflitos de Elias. Decepção. Alguém se consegue para nós? Na fantástica história que o profeta Elias libera sobre o profeta de Baal, o Senhor havia respondido a oração do seu servo, enviando do céu em resposta à sua oração. O que eu quero dizer era um total levantamento do povo, incluindo a casa real. Todavia, o lamento não compensou as proporções desejadas. A casa de Acab foi invisível. Da própria profecia de Elias, encontre a faz com Deus e seu plano. De certa maneira, esta história não sugere a tua vida como igreja. Parece que a história havia se convertido em derrota. Sem dúvida, Elias havia ficado decepcionado, não com seu Deus, mas com Cristo. Que é o cara do caso. Irmãos, isso aqui dá uma escola dominical só e separada, como isso vai ser conteúdo. Decepção. Chegou 2 irmãs para mim essa semana, 2 irmãs bem cultas assim, 2 moças casadas, assim, mais novas, chorando até, dizendo: pastor, nos explique, pastor, que nós oramos, nós jejuamos tanto, e foram contando o que veio, e não deu certo, não está dando certo. O que está acontecendo? Irmãos, você também já não orou sinceramente por coisas boas que dentro da sua visão era certo orar, tinha certeza que Deus até ia agir e Deus não respondeu? Esse ponto aqui. O Elias, irmãos, quando se atreveu numa ousadia de Deus, é verdade, porque Deus não mandou. Contestaram comigo lá no comentário da escola dominical, porque eu também sou professor na série, na escala desse homem. E eu disse que homens de Deus às vezes ficam ousados, empolgados, faz coisas que Deus não manda. Tem coisa que Deus aprova, tem coisa que às vezes Deus faz isso sobre a consequência. No caso aqui de Elias ter mandado o povo descer do céu, Deus aprovou. Deus o disse: o Elias vai lá uma hora que faz o desafio, eu vou lá todo. Deus não disse. Ele fez por mar e fé. Acreditando que aconteceu. Tá? Agora, pegar os 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azera, e levá-los para o ribeiro e meter a espada no pescoço, Deus está filmando. Isso foi coisa da cabeça dele. Aí eu disse assim: pois é, pastor, mas a lei não dá. Aquele que não passou por Deus, ele tem que ser morto. Não. Bem, dentro do ritual da lei não dá, mas se Elias não tivesse matado os profetas, não tinha surgido a perseguição. Mas Deus permitiu e ele se sentiu na autoridade e matou. O que ele se convenceu? Puxa vida, desceu o fogo do céu agora. Amanhã a carne vai vir de joelho de Israel se converter e pedir para ser
Ah, não, já pensou que descer o fogo do céu? Lá quem era Jesus? Está sendo gravado, tem que ter cuidado com o que está ensinando ali, né? Mas hoje seria assim: ó, fiz descer fogo do céu, consumiu tudo, amanhã Jezabel e Acabe vem aqui se converter. Vou tirar tudo daí, vai ser uma mudança. Ó, negativo, não aconteceu nada. Mais revolta e mais briga na casa dela. Irmão, você já não passou por isso? Ou não pensou que ele está dando certo, consagrou diante do outro menino, fez promessa? Não, promessa não parecida, promessa para Deus, propósito, e acabando por nada certo, até invertiu. Pastor, como é que pode? Está tudo errado, está piorando cada vez mais. E aí, irmão, Deus tem tudo uma missão. Deus tem tudo uma missão. Aqui nós vimos, irmãos, que o Elias esperava que a casa ia se converter, a casa não ia se converter, que a nação ia mudar. E vocês viram qual é que foi o pecado? Isso qual foi o que Jezabel, qual foi chegada para cima, não se esconder? Converter coisa nenhuma, tem coisas que não acontecem, que nós queremos que aconteça, e não acontece por quê? Porque Deus tem um propósito de tudo, para aquele que é dele, ele vai guardar. Você vai fazer a sua parte para que a justiça divina fique evidente. Israel viu que o homem profeta, que teve mensagem, teve oportunidade de não aceitar, arcaram com o preço. A nação pagou, o rei pagou. Mas o homem de Deus que disse: eu quero porque a minha profecia não se prefeito. Quis fogo descer do céu e a nação não mudou, a casa do rei não mudou. Eu quero mesmo é morrer porque só eu. Deus disse que tem mais 7 mil. Tem gente que pensa que só eu. Meu Deus, aqui se não for eu, aqui não quero. Eu está tudo perdido, mas não faz isso não. Não faz isso não. Tem gente que quer que todo mundo veja uma leva de luz ao redor da cabeça dele e onde ele vai bater no mundo. Não vale mais isso não. Tá? Porque o mais usado por Deus também pode ser o mais provado. Pode ser o mais provado. Né? E aqui Acabe, a Elias se decepcionou porque ele queria ver a mudança da nação e não hoje. Mas ele cumpriu a parte dele. Então, o caminho da depressão de Elias, ou então, da tristeza dele, foi a partir de ver que a Israel, a nação e a casa real não mudou. Vamos lá, primeiro, quem o Senhor vai levar nós? Diante da ameaça de morte iniciada pela rainha Jezabel, a reação de Elias foi imediata. Vivendo ele, se levantou para escapar da vida dos seus, viver a Deus, e aqui está, e deixou a lição morta. Elias teve medo e fugiu. O homem que havia confrontado a casa e os ossos do pé do Baal e a cera, agora não podia ter medo de morrer pela mão de uma mulher. Deveu responder se Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Os gigantes também possuem seus momentos de fraqueza. Não há dúvida de que aqui os sentimentos tornam mais altos do que a fé. Só que não houve prejuízo no sentido de condenar Elias. Eu não condeno Elias. Eu não condeno Elias. A irmã acabou de ler que o homem que fez depois de descer fogo do céu, agora fez uma mulher. Na verdade, irmãos, o que Elias passou, nós também somos sujeitos a passar, que é decepções com as coisas, com o mundo, com coisas que nós lidamos, que está sujeito a nós passar por decepções. Ele passou por isso. Só que como Deus tinha tudo sobre os seus cuidados e sobre o controle das suas mãos, ele foi dirigindo Elias e não largou mão de Elias. Eu quero que os irmãos gravem isso aqui. Deus não largou mão de Elias. Porque Deus já sabia qual era o caminho que ele ia treinar. E Deus não o abandonou. Aqui nós vamos ver a fuga que Elias recebeu. E aí os irmãos vão entender esse primeiro ponto. Né? Não há dúvida de que aqui os sentimentos falaram mais alto do que a fé. O que quer dizer? Eu acreditei, eu fiz acontecer, e em parte, mas agora o restante. A mulher quer me matar? Eu não sei se eu teria fugido ou se eu teria
pecado vem, se eu fiz fogo descer do céu e cumprir o que Deus me mandou, agora será que você me matar? Eu devo ficar por aqui, porque se for para me morrer, então eu vou morrer, senão Deus vai cuidar de mim. Quem sabe eu ia fazer isso, eu vou fugir. Mas Elias achou que eu vou fugir. Irmãos, não se esqueça que mesmo fugindo, Deus tem com você. Quando é que Deus tem que nós estamos fugindo, pastor? É quando você não está desobedecendo. Porque, e mesmo assim, o Jonas lá desobedeceu, Deus ainda cuidou, porque sabia que ia se converter. Mas aqui no caso de Elias, ele estava em sã consciência de estar dentro. E aí ele pensou, eu vou acreditar, porque eu quero escapar. Vamos ver o ponto seguinte que vai dar luz sobre esse aqui. As consequências dos conflitos. Quem vai ler para nós? Fuga e isolamento. O texto sagrado destaca a fuga do profeta Elias, homem de Deus que havia enfrentado situações tão adversas, agora se vê impotent diante das ameaças de uma rainha pagã. Ele se viu sem escapatória diante dessa nova situação e temeu por sua vida. Humanamente falando, era ficar e morrer. Devemos observar que o Senhor não recriminou Elias por isso. Nós também o devemos fazer. Por outro lado, Elias não apenas fugiu, ele também se isolou e ele se foi ao deserto. Essa é a marca de uma pessoa deprimida. Ela busca o isolamento. Somos seres sociais e como tais, não podemos viver no isolamento. Isso. Aqui está então, irmãos, a fuga de Elias. O Senhor não recriminou Elias por isso. Quer dizer, não condenou ele por ter fugido. Não condenou ele por ter fugido. Nós vamos ver em seguida que, apesar dos percalços ser cada vez maiores as provas, as experiências com Deus foram cada vez maiores. Irmãos, tem que ser espiritual para entender isso aqui. Tem gente que diz, pastor, parece que quanto mais tempo eu sigo a Jesus e quanto mais eu olho para cá, eu já não vi gente dizer assim. Irmãos, quanto mais você olha, quanto mais tempo você serve a Deus, procura ser fiel e obedecer ao Senhor, maiores são as provas. Só que maiores são as experiências que Deus dá. Ninguém te diga que você hoje é o mesmo crente de 2 anos atrás, de 1 ano atrás, não sei quantos anos atrás. Não. Você hoje é outro crente, tem outras experiências, tem outra fé, tem outra vida espiritual. Os irmãos vejam aqui, em seguida nós vamos ver que essa fuga de Elias lhe proporcionou a oportunidade de comer alimento trazido por um anjo. Não veio o anjo ali, em seguida nós vamos ver sobre isso aí. Elias foi ao deserto, caminho de um dia, deitou-se debaixo de um cipro que tinha o seu animal, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor chegou, porque ele foi do rio, o anjo chegou e trouxe pão assado, estava cozido sobre as brasas, e água, e botou sobre a cabeceira dele, e ele disse: Elias, come e bebe. O anjo trouxe. Os irmãos lembram como é que ele começou comendo quando Deus mandou ele se retirar da cidade lá para o reino do Egito? Quem é que trazia comida para ele lá? Um corpo. A água tinha no viver, enquanto não secou, depois secou também. Então quem trazia comida, carne e pão, eram os corvos. Isso é o começo da prova deles. Depois dos corvos, quem foi? A viúva. Vai lá e sabe, porque lá não tem ordenado na viúva para sustentar. Quer dizer, já virou mais todo o corpo da viúva é melhor. É melhor. Comer a comida trazida pelo corpo, comer assim, mas agora na casa da viúva lá, produto de um milagre também, então já melhorou. Mas Deus queria levar mais para frente a mim. Aí quando chegou aqui, quando ele disse: eu vou por ele, porque olha, sou homem de Deus, não tem que me aponte nada, e estou sendo provado, agora eu vou por ele. Aí Deus disse: agora tu vais comer com a mão longe. Tem gente que quer comer com a mão longe, mas não quer começar com a mão do corpo. Tem que começar pelo peito do corpo, para depois chegar pela mão